Esse aqui é o clássico, né? O que vocês têm que saber: paciente com dor na fossa ilíaca direita, descompressão brusca positiva. Você vai lá, vai fazer ultrassom, vê uma alça em fundo cego aqui, uma alça que termina, né? Geralmente as alças não terminam, elas continuam. Então você vê uma alçazinha em fundo cego, oriunda aqui do seco. Você vê o seco saindo uma alça em fundo cego. Tem que pensar que é o apêndice, tá? Se essa alça tiver com calibre maior que 0,6, então você mediu o calibre, lembrar de incluir as paredes, tá? Daqui de fora até aqui de fora, maior que 0,6, não é compressível, tem esse líquido dentro, em vez de ter ar, assim, tá mais distendida. Você pode ou não ver apendiculita, aqui a gente não tá vendo, mas o clássico é ver uma apendiculita, uma calcificaçãozinha com sombra acústica posterior. E geralmente ligou o Doppler, você vai ver uma hipervascularização parietal, você vai ver então a parede hipervascularizada, o que em volta tudo branco, tá vendo? Essa hiperecogenicidade mostra um edema aí em volta. A gente tem que pensar em apendicite aguda, tá bom? É um diagnóstico clássico, o ultrassom ajuda bastante, principalmente em crianças que não querem irradiar. Então, lembrar da apendicite aguda, tá? Lembrar que não é todo apêndice grande que a gente tem que falar em apendicite. Então, isso leva muito em conta a clínica, mas você pode encontrar um apêndice grande aqui, mas não está inflamado em volta, o paciente não tem dor, não tem descompressão brusca ali nesse local. E isso aqui é uma mucocele de apêndice, tá? Então há um tumor ali produtor de mucina, isso pode depois romper, daquele pseudomixoma, aquele líquido mucinoso espalhado na cavidade, mas lembrar aí da mucocele do apêndice, às vezes o apêndice fica bem grande e não doloroso, o clássico, né, não ser doloroso, mucocele de apêndice, tá? Lembrar que não é todo apêndice grande que é apendicite. E o que eu falei que tem o apendiculito, tá? Tem associação do apendiculito com apendicite, mas você pode encontrar o apendiculito e não ter apendicite, tá? Na teoria, teria um risco maior do apêndice ter uma apendicite, porque esse cálculo pode impactar e distender, tá bom? Então aqui é um outro caso, parece uma alça aqui em fundo cego, paciente com dor na fossa ilíaca direita, uma alça em fundo cego, paredes espessadas, a medida deu mais de 0,6, não compressível, tal, apendicite. Aí você tá só terminando o exame, você vê o apêndice aqui inteiro bonitinho do lado. Putz, o paciente tem 2 apêndices, estranho. Não, lembrar desse diferencial tá bem menos comum, mas essa estrutura tubuliforme aqui, essa aqui é o apêndice mesmo, apêndice normal, isso aqui não era o apêndice, tá? Isso aqui é um divertículo de Merkel inflamado. Então, lembrar do divertículo de Merkel, e ele pode estar inflamado com uma diverticulite de Merkel. Então, a estrutura tubuliforme aqui, tudo hiperecogênico em volta, paredes espessadas, é diverticulite de Merkel. Diverticulite de Merkel. Então, o que é o divertículo de Merkel? Lembrar que é isso aqui. A gente tem o ilho terminal, e aí do umbigo para o ilho terminal tem o resquício embrionário lá do ducto ónfalo-mesentérico. Lembrar que tem o ónfalo-mesentérico, geralmente ele fecha, só que às vezes ele fica com esse pedacinho aberto, saindo do ilho, ele não fecha completamente. Então ele fica com esse resquício aqui, ele é um divertículo de Merkel. Não é algo super comum, mas não é extremamente raro. E aí ele pode torcer, inflamar e formar a diverticulite de Merkel. Outra coisa, ele geralmente tem mucosa gástrica, ele pode ficar sangrando, né? Então uma das causas de sangramento aí é o divertículo de Merkel com a mucosa gástrica sangrando e a diverticulite de Merkel. Lembrar que se a gente faz uma tomografia, esse é o aspecto aqui, o divertículo aqui, a gente vê que sai do ilho, tá? Aqui não dá dando pra ver, mas é um divertículo de Merkel saindo do ilho e em volta aqui tudo com hiperecogenicidade, esse edema aqui em volta peridiverticular, tá bom? Em volta do divertículo uma diverticulite de Merkel. Aqui um outro caso, tá bom? Mesma coisa, ó. Tiver aqui o divertículo de Merkel saindo do ilho, paredes espessadas, hiperecogênico em volta, feita a tomografia, aquele mesmo aspecto, o divertículo aqui e espessado em volta. Então, diferente de uma diverticulite que a gente vai ver mais pra frente, que é do cólon, aqui é do ilho terminal, o divertículo de Merkel, com uma diverticulite, tá bom? Diverticulite de Merkel. Esse aqui é outro diferencial de uma dor, né? Então, lembrar que a gente tem aqui o cólon, e aqui a gente tem o mesentério, né? Lembrar aquela gordura com os vasinhos chegando. A gordura do mesentério com os vasos mesenteriais. Aqui o mesentério chegando, então tem a borda mesentérica do cólon, que é a parte de dentro, né? O cólon daquela voltinha tem a moldura cólica. Parte de dentro sempre tem a parte mesentérica. E em volta, na parte externa, a gente chama de borda antimesentérica, né? Tem a borda mesentérica, a borda antimesentérica. Na borda antimesentérica, sempre tem esses apêndicezinhos epiploicos que chama, essas gordurinhas, essas breubinhas aí gordurosas que ficam penduradas. E às vezes ela pode torcer, infartar, necrosar, inflamar e dar a apendagite, tá bom? Então é o apêndice epiploico inflamado, apendagite, tá? Como que a gente vê no ultrassom clássico? É uma bola branca. Então é uma gordura inflamada.
Então, essa gordura aí, uma imagem oval hiperecogênica, inflamadora. E o ultrassom é sensível? Sim, ele é razoavelmente sensível quando o paciente aponta. Então, esse é o clássico daquele paciente que aponta, ó, tá doendo aqui, ó, aqui. Você põe o ultrassom em cima, você vê um borradão branco, você não vê diverticulite, não vê apendicite, não vê nada, né? Você vai ver só uma gordura branca inflamada localmente colada na borda antimesentérica do cólon, a apendagite, tá bom? O clássico na fossa ilíaca esquerda. Então aqui a gente está vendo só porque eu falei clássico à esquerda, esse aqui está na direita, uma apendagite que a gente vê na ultrassom. Então é isso, uma gordurinha inflamada, uma bolotinha, não é um divertículo, para não confundir, é a própria gordura inflamada, torcida, uma apendagite, tá bom? Aqui uma enterite já, então o paciente aqui, o intestino delgado, com a parede espessada aqui, ó, o espessamento parietal, tá vendo? Tá bem espessada essa parede. Muitas vezes tem tensão líquida associada, que tem um pouquinho, mas não tem tanta, mas a gente vê um espessamento importante, pode ter uma hiperecogenicidade em volta, mostrando uma inflamação, uma enterite, totalmente inespecífico. A gente tem que usar a história para tentar entender o que está causando, tá? O clássico é uma jeca, né? Uma gastroenterocolite aguda, tá? Mas tem várias causas de enterite. Aqui, a mesma coisa, só que no cólon. Então, é uma colite. É o cólon, as paredes bem espessadas do cólon, uma colite, também inespecífica, e a gente tem que usar a história. Nesse caso, era um paciente que está tomando antibiótico aí por muito, muito tempo, estava com alguma infecção, não lembro, tomou antibiótico por tempo bastante prolongado, começou a ter uma diarreia, é aquela colite pseudomembranosa, tá bom? Então, o Clostridium lá, dando aquela colite. Então, uma colite pseudomembranosa, lembrar que, assim, geralmente é a história que vai matar qual é a causa, tá? Tem alguns achados típicos, a gente vai mostrar um deles que eles gostam de cobrar em prova, do Crohn, mas as colites em geral são inespecíficas, a gente tem que usar muito a história para identificar o que é. Voltando para as enterites, essa aqui é uma enterite clássica, que é a ileite terminal. Então, é o finalzinho do ilho, onde o ilho entra no seco, o ilho está todo espessado. Ó. Uma ileite terminal, aqui umas linfonodomegalias adjacentes, tá bom? A gordura em volta hiperecogênica. O clássico é a jeca, né? Gastroenterocolite aguda, o mais comum, que vai pegar uma intoxicação alimentar. Mas lembrar, assim, o Crohn, lembra, o Crohn acomete da cavidade oral até o ânus, todo o sistema digestório. E só que é um lugar que o Crohn gosta de pegar, é o ilho terminal. Então, pensar, ligar o alerta aí, pode ser uma leite terminal, pode ser Crohn, pode ser tuberculose, tem algumas outras coisas mais chatas que costuma cometer aí, mas se for chutar, deve ser uma jeca. Tiflite, então o que é a tiflite? Então, o paciente aqui, uma criança, fez transplante de medula óssea, estava imunossuprimido, começou a ter uma neutropenia febril, fez um ultrassom aí para uma dor abdominal na fossa ilíaca direita, e a gente vê esse seco espessadaço aí, tá bom? Então, uma tiflite aí, o seco espessado. Aqui uma outra colite inespecífica, ó, paredes espessadas, até meio delaminadas, uma distensão líquida aqui, ó, cheio de líquido, cólon distendido. Lembrar de ligar o Doppler, a gente pode ver se a hiperemia aí, essas paredes com um alto fluxo no Doppler colorido, um Doppler aumentado aí na parietal, Doppler parietal aumentado. E aí aqui a gente tem a outra alteração que eu comentei, mas ainda não tinha mostrado. Tem a alça de cólon aqui, a gente vê um divertículo, e esse divertículo tudo borrado em volta, a vascularização também aumentada, é uma diverticulite aguda, tá bom? Então aqui o sigmoide, ó, o sigmoide, e a gente vê uma bolotinha da parede saindo, tá? Você vê que aqui não é gordura, é a própria alça, é um divertículo inflamado, tudo espessado, parede espessada, tudo demasiado aqui, hiperecogênico, uma diverticulite, tá? Paredes um pouco irregulares, e aumento da vascularização, tá bom? Lembrar que eu tomo geralmente o exame de escolha para isso, classicamente, mas em mãos treinadas aí o ultrassom tem uma sensibilidade bem parecida com a tomo, tá? Principalmente o paciente também mostrando onde tem a dor. E geralmente quando é mais anterior, quando é uma divertícula mais posterior, às vezes é mais difícil da gente enxergar pelo ultrassom. Então é isso aqui, ó. Foi feito o ultrassom nesse caso, foi dada a hipótese de diverticulite aguda, a maioria das vezes acabam não confiando tanto, fazendo a tomo, e aqui a gente confirma aqui, ó, o cólon, o divertículo aqui, todo espessado, tudo densificado em volta, com líquido em volta, uma diverticulite aguda, tá bom? Aqui um outro caso da intussuscepção, isso eles gostam de cobrar. Então o que é? É uma alça intestinal e essa alça tem um enluvamento. Então, uma parte da alça entra para dentro da outra. Então, a alça se dobra, uma luva e entra dentro da outra, tá bom? A alça se projeta para dentro de outra alça. Uma intussuscepção. O clássico, essa imagem em alvo aqui, que eles gostam de falar em prova, ou essa que eles adoram, essa imagem que parece um rim, tá vendo? É uma alça intestinal, é a imagem pseudo-rim.
que é esse brancão? É a gordura, o mesentério está aqui dentro, parece o seio renal e aqui o rim. Então uma imagem oval aí parecendo um rim, pseudo-rim, é um dos sinais de intussuscepção. Lembrar que tem o intussuscipiente e a intussuscepta. Lembrar de intussuscipiente de recipiente. Então geralmente a alça de fora é intussuscipiente e a alça de dentro é a alça intussuscepta. Então a intussuscepta entra dentro do intussuscipiente, do recipiente, tá bom? E o clássico em crianças é o mais comum de longe, o clássico é ser iliocólica. Então é o ilho entrando lá para dentro do cólon e geralmente benigno, a maioria das vezes resolve sozinho, às vezes vai fazer um enema, tem alguns jeitos de tratar aí. Em adultos pode ser em qualquer lugar, não necessariamente iliocólica, mas em adultos liga aquele alarme que pode ser um tumor. Geralmente tem algum fator que causa isso. Em criança muitas vezes é um linfonodinho, alguma inflamação, uma adenite mesentérica, o linfonodo, a alça tem lá o peristaltismo dela, tem um linfonodo lá atrapalhando, a alça começa a empurrar e uma hora a própria alça entra dentro da outra. Nos adultos isso também pode acontecer, mas geralmente um tumor aí associado, tá bom? Pode ter líquido livre ou alguma inflamação em volta, tá bom? Uma intussuscepção. E a gente tem que ficar esperto para ver se vê sinais de sofrimento de alça. E uma investigação de uma massa abdominal, ultrassonografia mostrou uma imagem de pseudo-rim. Então deve ser alguma coisa renal. Isso significa que você irá investigar um tumor de origem? Não, né? É no tubo digestivo. A gente vai pensar numa intussuscepção, tá? Mesmo chamando pseudo-rim. Porque isso é pseudo, não é um rim. Aqui já estamos chegando no final, então lembrar da assinatura do tubo digestivo. Isso eles gostam de falar também, que é aquelas camadas aí do tubo digestivo. Então o cólon, assim, principalmente, a gente tem algumas camadas que eles gostam de cobrar. Então lembrar que tem esse hiper, hipo e aqui no meio esse hiper de novo. Então hiper, hiper, tá? Esse sanduíche aqui. Hiper fora, hiper no meio, hiper fora, e entre os hipers tem os hipos. São essas 5 camadas. Lembrar que os hipos são as musculares, tá? Então de dentro para fora, aqui dentro, a mucosa, esse branquinho aqui é a mucosa, esse preto aqui é a muscular da mucosa. Esse aqui é a submucosa, esse branco. Essa aqui é a muscular própria, esse preto. E a de fora é a serosa, tá? Então lembrar da serosa, da submucosa e da mucosa e das duas musculares. A muscular da mucosa e a muscular própria. E normalmente a submucosa não é espessada desse jeito, tá? Então aqui a gente vê claramente que é uma colite. E é uma colite à custa principalmente do espessamento da submucosa. Isso é sugestivo, né? Não é patognomônio, mas é sugestivo de Crohn, tá? Então você vê essa imagem, você tem que pensar em Crohn. Uma colite à custa do espessamento da submucosa. Pensar em Crohn. E aí, para então finalizamos essa parte. Agora vamos finalizar a aula falando de hérnias, tá? Então esse é um tema que também é um pouco chato, esse é mais chato na prática também. Então tentar entender às vezes, é direta, indireta, onde que tá. Então eu quero dar uma noção aí teórica boa para vocês, para a prova e para a vida. Então eu vou falar de 4 tipos de hérnia, tá bom? Aqui estão 4 números aí mostrando esses 4 tipos. E a gente vai falar de um por um. O primeiro tipo que eu vou falar é essa hérnia tipo 2 aí, né? Não chama de tipo 2, mas é o equivalente ao 2 aqui que a gente marcou. Que é uma hérnia inguinal, né? Então essas duas são hérnias inguinais. Essa aqui, a 2, é indireta. Então ela é lateral aos vasos epigástricos. Aqui, ó, tá aqui, lateral aos vasos epigástricos. Esse artigo aqui é bem legal, acho que vale a pena vocês darem uma olhada, é antigão, mas explica bem essa parte das hérnias. Ela pode ser congênita ou adquirida, tá bom? Então é inguinal indireta, ela é congênita ou adquirida. E ela é indireta porque ela não vai direta na parede, ela vai indiretamente através do canal inguinal. Então ela vai lateralmente aos vasos epigástricos, vai pelo canal inguinal e vai em direção à bolsa testicular. Tá bom? Ela vem aqui por fora, vai pelo canal inguinal, vai para a bolsa testicular. E essa é uma hérnia que é comum ter alças junto. Então, as alças podem herniar junto. Então, pode ir alça até dentro da bolsa testicular. Ela é mais comum em homens, como a maioria das que a gente vai ver, sem ser essa 4 aqui. As outras são mais comuns em homens. E é mais comum à direita, como as outras, tá bom? Então isso daqui é hérnia inguinal indireta, ela é lateral aos vasos epigástricos e ela vai pelo canal inguinal em direção à bolsa testicular. Em contraponto a gente tem essa que está marcada como 3, que é a hérnia inguinal direta, tá bom? Então também é inguinal, mas essa é direta, ela vai direto na parede, não vai pelo canal inguinal. Então geralmente ela é adquirida. Ela é pacientes mais idosos, geralmente, não sempre, mas é mais comum em pacientes mais velhos, que a parede começa a ficar fraca. E ela entra nesse canalzinho aqui, que não canal, esse trígono que a gente chama, que é o trígono de Hasselbalch. Esse triangulinho aqui é um local em que a parede fica mais fraca. Então eles gostam de cobrar
o que determina o trígono de Hasselbalch? Então, lembrar dos vasos epigástricos inferiores. Aqui é o músculo reto abdominal, então a parede lateral do reto abdominal. E aqui o ligamento inguinal. Esses três vão formar esse triangulinho. É um local que a parede fica mais fraca aí. E é um local que pode herniar, então o próprio peritônio sai. E o clássico aqui é que ele tem um colo amplo. Então, ele sai a hérnia, ela tem um colo grandão, o buraco, né, a falha da parede, o colo é grande, então tem menos chance de herniar, de estrangular, de encarcerar, de dar algum problema, tá bom? Então, basicamente isso, uma hérnia adquirida, passa medialmente aos vasos epigástricos, que está medialmente porque está no trígono de Hasselbalch, que é medial aos vasos epigástricos inferiores, tá bom? E aí a maior parte do paciente deitado a gente não vai ver nada, por isso tem que pôr o paciente em pé, porque aí a hérnia pula para fora, e pela própria pressão ortostática, aí o paciente está de pé, a hérnia pula para fora. Ele deitou, muitas vezes a hérnia volta. Então lembrar de sempre esses exames, fazer valsalva para todos, fazer valsalva e fazer o paciente deitado e em pé, tá bom? E aqui a hérnia, essa aqui 4, né, que está marcada, é a hérnia femoral. Então já é mais baixa, tá vendo? Ela está abaixo do canal inguinal, ela é medial à veia femoral comum e ela é cranial à junção safeno-femoral. Então a safena entra na femoral, é logo acima de onde tem a crosta da safena e embaixo do ligamento inguinal para diferenciar das inguinais. Essa é a hérnia femoral aqui. Essa é bem mais frequente em mulher, é diferente das outras, são mais frequentes em homens, tá bom? Então ela aqui é mais baixa, mais frequente em mulher e essa é bem menos comum, e só que ela tem maior chance de estrangular. Então, geralmente o canal dela, o colo aqui é pequenininho, então ela estrangula, ela está em 40%, é super alta a chance de estrangulamento, tá bom? Então, mais comum em mulheres, também à direita, geralmente não vai alça, né, tanto que ela está fora da cavidade abdominal, está lá embaixo, femoral, então geralmente é conteúdo adiposo, só que a gordurinha sai e estrangula, tá bom? E é comum em mulher lembrar que está associada à gestação, então a gestação dá mudanças hormonais ali que mudam a composição, e a própria física, ali o bebê causando pressão, acaba aumentando a chance de ter essas hérnias femorais. E a quarta hérnia que eu quero que vocês saibam é essa hérnia de Spiegel. Então, o que é a hérnia de Spiegel? Esse conteúdo vem aqui através da fáscia de Spiegel. Então, o que acontece? Em pacientes que fizeram geralmente uma manipulação, abdominoplastia ou diálise peritoneal, aumentou a cavidade abdominal ali, deu uma forçada, uma estirada na cavidade abdominal, que geralmente essa hérnia aparece, e que vocês têm que lembrar. Tem aqui o músculo reto abdominal aqui no meio, que é esse aqui no ultrassom, né? Aqui é um corte de ultrassom axial. E aqui do lado, na parede anterolateral, a gente tem o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso. E lembrar que o transverso tem a aponeurose dele, mas o oblíquo interno e o oblíquo transverso, eles têm uma aponeurose única, conjunta aqui, que junta com a aponeurose do reto abdominal. Então aqui que tem essa aponeurose, onde encontram as duas, a aponeurose do reto abdominal e a aponeurose do interno, do oblíquo interno e do transverso, aqui que tem essa falha. E aí, abaixo da linha arqueada, né, um lugar que tem abaixo da linha arqueada, é um lugar que essa parede fica mais fraca aqui, e aqui é onde acontece essa hérnia de Spiegel, tá bom? Esse aqui é o local clássico da hérnia de Spiegel. Passam os vasos aqui e deixa a parede mais fraca, e aí é esse localzinho, quando você puxa muita parede por uma abdominoplastia, uma diálise peritoneal, acontece